Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Entralizando por Aí, o podcast que explora o universo da comunicação interna, da cultura organizacional e do RH. O meu nome é Milena Faneco e eu falo com vocês diretamente aqui do RH Summit. Ao meu lado, eu tenho a Isabel Freitas, que é diretora de expansão e negócios internacionais da Lumini. Seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer ter você aqui. Prazer é meu. Eu soube que a Isabel é a fera do inglês, né? Que é uma das capacidades as skills mais exigidas hoje dos profissionais, certo? Certo. Mas eu vou perguntar para ela o seguinte: Isabel, o que é ser um executivo de sucesso hoje? Um executivo de sucesso é aquele que traz coisas novas para os negócios, para as empresas, para gerar mais resultado. E geralmente isso acontece através do inglês, porque as coisas aqui no Brasil, elas chegam em torno de 10 anos depois. Então, quando eu tenho línguas, isso facilita muito, principalmente o inglês. Principalmente o inglês. E de fato, falar um segundo idioma é uma das maiores exigências hoje do mundo corporativo, não é? É fato isso? Sim, na verdade já é uma coisa que faz parte. Já estamos caminhando para o terceiro. Né? Mas eu tenho uma pergunta que tem um caráter um pouco social aí, né? A gente sabe que o Brasil, a gente vive num país muito desigual, né? E que falar um segundo idioma, eu não sei se você tem esse percentual para trazer para a gente, mas ainda é para poucas pessoas, né? Como que você vê isso? Então, eu tenho dados, né, do British Council, que é o Conselho Britânico. Estima-se que em torno de 1% seja de fato fluente. Mas o que é considerado fluente? Eu ia te perguntar isso. O que é considerado fluente? Fluente é a pessoa que se comunica. Não necessariamente ela fala tudo certo, mas ela se comunica. Mas isso muitas vezes por uma posição de entrada, né? Não uma posição de entrada, uma posição, até um nível de team leader, um líder de times, eu ainda posso ser uma pessoa que tem um inglês fluente, que é aquele famoso eu me viro. Agora, para os cargos, a gerência acima, C-levels, nós precisamos ter um inglês proficiente, que aí é um inglês mais próximo ao dos nativos, né? Um native like. Eu não posso nascer de novo para poder falar inglês como um nativo. Igual um nativo, mas eu posso falar como um nativo, o mais parecido possível. Né? Tem dicas? Como aprender inglês rápido? Focar no que é necessário, porque nós temos muitos cursos por aí que ficam enrolando os alunos. Então, sabia que você só precisa de 7.000 palavras? 7.000? Você precisa de 7.000 palavras para se comunicar no dia a dia do inglês. Como que a gente identifica essas empresas, essas escolas que geralmente querem só tirar dinheiro das pessoas? Na verdade, os cursos, eles são todos assim, eles são engessados, eles são baseados em livro, e aí no Brasil, assim, tem aquela cultura da prestação, então o inglês também vai à prestação. E daí o que você recomenda? Como que vamos supor que eu não falasse absolutamente nada de inglês, e eu estou percebendo que eu preciso de um segundo idioma para eu ser mais bem sucedida na minha carreira hoje. O que eu posso fazer para ir além das escolas de inglês, dos cursos de inglês? Aí é uma dica para todo mundo. Olha, nós estamos numa era de muita informação, de muito acesso às informações, aos materiais, porém você precisa de curadoria. Então, o que eu trabalho nas minhas aulas, mentorias para carreiras internacionais, eu trabalho com curadoria de conteúdo. Então, eu foco naquilo que realmente é necessário aprender. O que é de fato necessário aprender? O que é de fato necessário aprender é o que está no quadro comum europeu, que é o que rege o ensino das línguas no mundo, qualquer língua. E aí, o que acontece? A pessoa tem que se concentrar naquilo. Então, se eu tenho que deixar aqui para vocês uma dica, seria
veja o que o quadro comum europeu diz para os 6 níveis de proficiência na língua. Então, se eu quero ser um intermediário real, intermediário do bom, então o que eu preciso saber? Né? Então, você tem que focar nesse tipo de coisa. Entendi. E vocês trabalham dentro de corporações também, dentro das organizações também, para ajudar esses executivos nesse processo de carreira internacional? Sim, nós trabalhamos. Vou falar um pouquinho do trabalho, então. Como que nós trabalhamos? Nós trabalhamos em 2 frentes. Uma é a internacionalização da carreira, que pode ocorrer tanto no Brasil quanto no exterior. Então, às vezes a pessoa quer crescer profissionalmente aqui no Brasil mesmo. Então, assim, a gente pode fazer aí um trabalho de posicionamento dela nas redes sociais, no LinkedIn, um currículo bem escrito de forma internacional, um mapeamento das vagas internacionais e nacionais que precisam do inglês. Então, é uma construção. Então, essa é a primeira frente, a questão das carreiras. A segunda frente é uma frente de negócios. Porque, como eu vi aqui na feira, participei de diversas palestras na Arena C-Summit, que foi uma arena mais, assim, de executivos. Então, ali as pessoas falaram da importância de você conhecer um outro idioma para trazer coisas novas para os negócios. Então, se você é um C-level, se você é um CEO, você tem que trazer novas estratégias. Conhecer o que está acontecendo lá fora. Conhecer o que está acontecendo lá fora. Então, eu vejo, né, que muitas pessoas que estão aqui, elas estavam naquele evento SXSW. Sim. Quem tem inglês trouxe coisas e está trabalhando agora aqui. Eu estou acompanhando várias pessoas. Ele abre portas, né? Abre portas. E engraçado, né? E essa geração mais recente que está chegando tem muito mais facilidade de entender, de aprender um segundo idioma, até porque os games são todos em inglês, tem muita... A rede social tá aí para ajudar. Então, mas você sabe que nós também podemos aproveitar disso? Exatamente. Isso aí, então essa dica, vamos lá. Então, porque o que acontece? Isso é exposição, não é? Eu não diria que eles têm mais facilidades, porque eles são seres humanos como nós. Não é de outras gerações, mas eles têm maior exposição, eles estão mais abertos à exposição. Eles têm menos medo de errar, eles têm mais coragem. Ontem também eu assisti uma palestra incrível que falava sobre coragem, que é o que nós temos que aplicar no ensino das línguas e no uso da língua. Mas eu tenho que ter coragem. Você sabe que você tocou num ponto que é interessante, né? Quando o americano vem para cá, ou qualquer outro estrangeiro, ele não tá nem aí se ele tá falando o português correto ou não, ele simplesmente vai lá, tenta e boa. A gente tem medo, a gente não tem coragem de se expor, é o medo do julgamento. Mas você sabe por quê? Porque o brasileiro, ele é muito rude com si mesmo e com os outros. Ele é rude com si mesmo porque ele tem aquela síndrome do vira-lata, ele acha que ele não sabe. Verdade. E, por outro lado, quem se sobressai e vence essa barreira da língua e vai do jeito que tem, com o inglês que tem, ele é mal visto. Por quê? Porque ele está saindo de uma realidade. E aí, eu que não tenho a coragem, quero tirar um outro. É verdade. Entende? É verdade. É verdade. E assim, eu tenho algumas experiências, não só minhas, mas de amigos, né, que foram entrevistados em inglês por nativos e por brasileiros. E o brasileiro é muito mais exigente na entrevista em inglês do que o próprio nativo. Sim, e eu vou te falar uma coisa também com relação a nativos, que eu acho que é importante deixar aqui registrado. Você sabia que, assim, nativos, nós temos em torno de 30% das pessoas do mundo são nativos. Olha isso. Os outros 70% são como eu e você, são não nativos falantes do inglês. E a gente fica com aquele medo, eu não quero falar com o nativo. Só que, você já parou para pensar que o nativo também está pensando assim? É verdade, é verdade. O nativo não, né? Uma pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu pedi para um holandês
conversar com os meus mentorados. E aí eu falei assim, eu queria que eles tivessem essa experiência, né? Assim, na hora eu nem parei para pensar que ele também não era nativo, mas eu falei, um nativo. Ele falou, mas eu não sou nativo. Aí eu parei assim, é verdade, né? Ele é um falante como eu. Porque às vezes a gente olha e fala assim, ele tá na Holanda, ele tá em Dubai, ele é nativo. Não, ele não é nativo. Ele pode ser como você. Ele falou assim para mim, mas será que eu vou saber falar? Eu não tenho tudo isso de inglês. Então, assim, a mesma coisa que você está aqui pensando, ele também está lá pensando. É verdade. A ousadia que faz o nível de ousadia de cada um pode fazer diferença. É um nível de ousadia. Então, assim, eu preparo pessoas também, né? Então essa é uma segunda frente. Eu preparo pessoas para apresentações, né? Recentemente preparei uma pessoa aí da mídia para apresentação no SXSW e foi incrível, assim, eu disse sim para ela disse sim para mim e nós fomos, preparamos ali, né? Tivemos a coragem e foi incrível. Olha a oportunidade que ela poderia ter perdido de não estar num evento como o SXSW. Quantas pessoas têm suas vozes caladas porque têm medo? É verdade, é verdade. Agora, tem uma outra questão, né? E daí custa, né? Hoje a gente tem algumas plataformas aí gratuitas que ajudam as pessoas a aprender um segundo idioma, mas isso é muito recente e são ferramentas limitadas também. Mas custa aprender inglês, né? As pessoas, a maior parte da população não tem acesso. Então, a minha pergunta de que forma que você acha que a sociedade e até as empresas podem contribuir para essas pessoas? Porque aprender um segundo idioma não é prioridade. Ele tem outras coisas que são prioridades. Ele precisa pagar as contas, os boletos vão chegando. Então, o inglês sempre vai ficando, uma hora eu aprendo inglês. Daí ele vai fazer faculdade, quando ele sai da faculdade, a prioridade dele é uma pós-graduação, um outro curso específico, enfim. E o inglês acaba ficando como plano B, plano C, plano D, quando na verdade hoje ele é mais exigido do que um curso de pós-graduação, muitas vezes. Né? Então, como que a gente pode ajudar esse profissional a entender isso, a trazer isso como prioridade para ele? E como que a gente pode ajudar as empresas a influenciar esses colaboradores que precisam do idioma a despertar para isso? Eu enxergo que isso é um trabalho de formiguinha. Porque, como você bem falou, isso é visto como um gasto, isso não é visto como investimento. Só que, assim, o que eu enxergo, uma pessoa, quando ela tem um idioma, seja ele qual for, mas principalmente inglês, porque é a língua franca, a maior parte dos materiais na internet, os livros, as informações, as pesquisas estão em inglês. Mas aprender uma outra língua, ela te ajuda a expandir o seu pensamento. Então, ela influencia não só na questão da língua em si. É isso que as pessoas não enxergam. Isso expande a mente. Então, assim, por conta disso, eu, por exemplo, eu sou brasileira, nunca saí do país, aprendi tudo aqui, atingi os níveis máximos de proficiência da língua, tirei todos os certificados, sou examinadora internacional. Então, é possível você fazer aqui dentro. E a minha mente explodiu. Então, com a minha transição, há 7 anos atrás, para o RH, eu trouxe toda essa minha expertise do inglês para trabalhar também em entrevistas, currículo. Então, assim, a minha inteligência, ela explodiu. Então, as empresas veem como investimento, as empresas veem como gasto, as pessoas veem como gasto, mas isso é investimento. Porque uma pessoa que você faz crescer através da língua, ela abre a mente. Hoje mesmo ali no painel de gerações, eu vi um menino de 15 anos da geração alfa, ele falando de Martin Luther King. Por quê? Porque ele teve acesso, ele leu e provavelmente ele foi atrás de coisas, sim, até mesmo em inglês. Sim, provavelmente. Então, assim, nós precisamos dessas referências, nós precisamos dessas coisas que estão em outras línguas.
Então, isso avança um negócio. Então, você trazer o inglês para nós. Eu vi agora uma pessoa ali na Arena Summit, eu percebi que ele era diferenciado. Quando eu fui ver o currículo dele e tudo mais, ele fala línguas, ele já viajou para vários lugares. Então, tem um assunto diferente, tem um jeito diferente, sabe? A gente percebe. Então, as pessoas precisam parar com esse mito que é gasto. Precisa investir no livro. Eu escrevi um livro com autoria, né, dos gigantes do RH, e lá nesse capítulo eu estou falando do inglês para carreiras, e aí eu falo da importância do inglês crescer junto com a sua carreira. Então, eu sou operacional, eu começo já aprendendo a língua, eu vou crescendo na carreira, porque quando eu chego no C-Level, eu vou representar uma empresa. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E esse despertar, ele começa desde cedo mesmo, e que a gente possa ver mais profissionais aí preparados para alavancar a carreira mesmo, ter uma carreira de sucesso, e utilizando esse segundo idioma para trazer coisas boas para a gente aqui, para inovar, como você disse. Sabe o que eu fico triste? Que, assim, apesar da gente falar, né, que aí o dado do British Council é mais ou menos 1% da população que é fluente, que usa inglês para negócios, para carreira, nós temos aí uma parcela de mais de 90% da população que não é proficiente no inglês, não é fluente no inglês. E existe um dado em contrapartida que o Brasil é o país que mais tem escolas de inglês no mundo, sabia? Então, isso a conta não fecha, isso não bate. Pois é. E você vai aí para a Flórida, por exemplo, né? O que tem de brasileiro é impressionante. Você entra em qualquer farmácia, qualquer padaria, qualquer supermercado, tá cheio de brasileiro, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, uma curiosidade. A gente falou bastante de plataforma de aprendizagem, né? Mas a gente também está se deparando com muitas plataformas, inclusive os GPTs aí da vida, ajudam muito, né, a traduzir materiais, a gente tem tradutores, enfim. Você acha que esse tipo de recurso vem para ajudar ou não? Depende. Ou deixa a pessoa mais preguiçosa? Depende. Depende de como usar. Depende da sua atitude. Eu vejo assim que o brasileiro que não tomar cuidado vai se encostar nisso e não vai usar para crescer. Ontem mesmo eu estava comentando, né, que eu uso para muitas coisas o ChatGPT, até para coisas do inglês, né, mas principalmente para escrever textos. Eu sou uma pessoa que escrevo bem, já escrevi vários livros, e assim, mas eu uso para algumas coisas. Eu gosto mais de escrever autoral. Porque você já fala, né? Não, mas eu digo até em português, né? Porque você estava falando dessa coisa de será que a pessoa vai... Será que isso vai atrapalhar ou vai ajudar, né? No meu caso, está me ajudando, porque eu estou ganhando mais velocidade para escrever meus textos autorais. Sim. Então, o inglês, eu vejo que acontece a mesma coisa. Você pode usar a ferramenta bem usada para que você possa aprender com ela. Então, eu posso pôr lá um texto que eu fiz no meu nível, do meu jeitinho, dar os comandos lá para que ele mantenha o máximo possível. Não é simplesmente pegar, colocar o texto, traduzir e mandar para frente. Por quê? Quando você for numa entrevista, você não vai sustentar aquilo. Então, peça para a inteligência artificial, mais uma dica de ouro, peça para ela manter o máximo ali, mas corrigir apenas os erros de grafia, gramaticais, vocabulário, mas mantenha o máximo o que você fez. E aí você vai comparar o que você fez com o resultado final. E daí você vai aprendendo. E aí você vai Olha aí que dica boa e gratuita, né? Porque tem um monte de plataforma gratuita, né? Muito bom mesmo. Gostei. Prazer. Imagina, prazer é todo meu. Tem alguma coisa, alguma outra dica que você queira trazer sobre esse tema? Sim, eu quero falar assim, que você que está aí travado no nível intermediário, isso é normal. O nível intermediário é um nível que as pessoas de fato ficam travadas.
porque é o que a gente chama de platô. Então é aquela coisa assim que você tem que dar tração, sabe quando você fica parado na lama? Você tem que dar tração para sair. Quando você sair, a coisa estabiliza. Então, tem muita gente parada no nível intermediário, então que você possa ter a coragem para falar com o inglês que você tem e parar de deixar dinheiro sobre a mesa, né? É verdade. É verdade. Agora, uma dica para quem de fato não consegue avançar, não tem um dinheiro para investir no segundo idioma, como que ele pode começar a ter a experiência com o segundo idioma sem que seja numa escola de inglês, por exemplo? Ele pode se guiar por esse que eu falei, que é o padrão comum europeu. E aí ele vai lá, A1, o que um A1 é capaz de fazer? Agora com o ChatGPT você pode virar lá, né, e colocar lá, o que aprende um nível A1? E aí você o nível A1 de inglês, o que aprende? Qual o vocabulário? Quais as frases principais? E aí você vai estudando. E você acha que filmes, música ajuda? Olha, ajuda, mas assim, tem gente que tem muita facilidade para aprender assim, porque, tipo, eu não tenho nada, aí eu vou pegar só uma coisa assim tão avançada. Tem gente que tem essa facilidade para isso, outras pessoas não. Então, quem tem a facilidade, ok, pode começar com séries, que são mais curtas, depois vai para os filmes. Quem não tiver, vou deixar mais um site aqui. É um site que chama newsinlevels.com. É um site incrível, ele tem 3 níveis, não é patrocinado, tá? Mas eu uso sempre e sempre recomendo. Porque ele tem o nível 1, 2 e 3. No nível 3 ele tem a notícia original. Então, se você vai caminhando ali dentro dos níveis, você tem bons resultados. Precisa de força de vontade, né? É só arregaçar a manga e como que você aprendeu inglês? Eu aprendi desde os 6 anos, na pré-escola. Eu já tinha, lá nos anos 80, eu já tinha aula de inglês, porque a dona da escola, da pré-escola, era uma pré-escola paga, ela já tinha essa visão de ensinar língua, você vê? Olha. E aí isso me despertou, e depois aí eu fui fazer aos 10 anos, não tinha muitas escolas de inglês, né? E eu tive que esperar até os 10 anos, porque hoje a gente pode entrar com 3, mas naquela época não tinha. Sim. E aí aos 10 anos eu comecei a minha jornada com o inglês e não parei mais. Sempre em escola, então. Sempre escola. Legal, muito bom. Thank you so much. Oh, you're welcome. Let's speak English. Yeah, let's go. Let's go. Obrigada.